Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, irmãos, para quem vai me assistir depois, eu sou Celso Beretti, nós estamos aqui na nossa 14ª Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, na paróquia São Sebastião, em Balneário Camboriú. Irmãos, eu vou pedir, se você trouxe a sua Bíblia, peço que você abra, por favor, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 8 em diante. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 em diante. Esse texto fala sobre a vida eterna. Todos nós conhecemos o versículo mais citado, mais pregado, mais comentado no mundo inteiro. João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É algo muito interessante porque Gênesis 3,15, um versículo a menos, mas o mesmo capítulo 3, fala do proto-evangelho. Gênesis 3,15, João 3,16. Porém, inimizade entre ti e a mulher, tu lhe ferirás o calcanhar e ela vai te esmagar a cabeça, descendência da mulher. Gênesis 3,15, é o que a gente conhece como o proto-evangelho, é o primeiro anúncio da vinda do Salvador após a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ali já está anunciado o germe do Messias. Exatamente a descendência da mulher é Jesus, que veio destruir as obras do diabo, como São João nos ensina. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo é aquele que o próprio Senhor chama o homicida desde o princípio, o ladrão que vem senão para furtar, matar e destruir. E aqui está, amados, qual é a grande destruição que Satanás planeja para a nossa vida? É a nossa condenação eterna, porque aí ele vai ter roubado de nós a glória de Deus, ou nós vamos dar a ele esta permissão. A glória de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Que o homem, quando foi criado por Deus, foi colocado no Éden, no paraíso, e ali não havia absolutamente nenhuma espécie de desordem, nem mesmo a morte tocava o homem, porque o homem era sim de uma natureza mortal, mas enquanto permanecesse na obediência a Deus, ele não estava destinado a morrer. E diz o livro da sabedoria, no capítulo 2, que foi por inveja do diabo que a morte entrou
no mundo. Que a morte entrou no mundo. E por isso que São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Ou seja, o homem, todos nós fomos expulsos do paraíso. São Tomás de Aquino nos ensina que Adão, o gênero humano, é um homem só. É um homem só. Então, todos nós fomos privados da glória de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus, objetos da ira divina. Irmãos, primeira coisa importante, se você quer a vida eterna, se no dia da sua morte você quer entrar na posse da vida eterna, obedeça à voz de Deus. Todo pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, tem uma raiz de desobediência. Obedecer vem de um radical latino, ob audire, que significa dar ouvidos. Dar ouvidos. E foi precisamente quando Adão e Eva deixaram de dar ouvidos a Deus e caíram na lábia da serpente, a morte entrou no mundo conforme Deus havia advertido. Conclusão, irmãos, Deus é veraz. Deus não é homem para mentir. Deus jamais mente. Deus jamais mente. E aqui está o grande pecado da humanidade nos dias de hoje. Nós, a humanidade, a maioria dos homens, os quase 7 bilhões, 8 bilhões de seres humanos, a maioria perdeu o temor de Deus. Temor de Deus. E porque não mais temem a Deus, não mais o obedecem. Não mais o obedecem. A ponto de o Papa Pio XII dizer que, com palavras quase proverbiais, que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. O homem deixou de temer a Deus, o homem moderno, o homem dos dias de hoje, já não teme o juízo de Deus. O homem se tornou o centro do universo. Se tornou o mestre do universo. E isso, amados, coloca em risco a nossa salvação. Porque, como disse muito bem o Papa Bento XVI, a declaração da morte de Deus, que é o que a gente chama de ateísmo prático, viver como se Deus não existisse, é a declaração da morte do homem, é um ato suicida. E nós declaramos a morte de Deus, meus irmãos, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos confessar, de buscarmos a Eucaristia pelo menos aos domingos, quando deixamos de participar de retiros, quando abandonamos a palavra de Deus, quando nós não mais jejuamos, não mais praticamos aquilo que Deus ordena, os 10 mandamentos. Nós estamos declarando que Deus é uma fábula, é um conto de fadas, é apenas um adorno. A história, uma vez o padre foi visitar uma casa, e nessa casa tinha um crucifixo de uma beleza única.
todo cravejado de diamantes, ouro. E aí o dono da casa disse para o padre: padre, esse crucifixo nós compramos lá na Itália, durante uma peregrinação que fizemos lá, custou muito caro, foi feito por um artista de grande renome, e já faz 10 anos que nós o temos aqui na nossa sala. Mas aí a esposa disse assim: é verdade, mas faz apenas 1 ano que Jesus se tornou o Senhor desta casa. E aqui que está, meus irmãos, nós estamos aqui diante de quem? Do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o dominador, o que era, o que é e o que deve voltar. Irmãos, será que você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida, ou seja, é Jesus quem governa a sua inteligência, a sua memória, a sua liberdade, a sua vontade. Aqui que está a vida eterna. O que é a vida eterna? Diz o próprio Jesus: é que te conheçam a ti, Pai, e a mim que tu enviaste. É conhecer, é ter um relacionamento. Irmãos, eu quero lembrar uma coisa aqui, muito importante, que pouco se fala nos púlpitos, ou praticamente se ignora, é sobre os novíssimos, que é a morte, o juízo, o céu e o inferno. Chama-se em teologia os novíssimos. O fato, meus irmãos, é que o dia da nossa morte está decretado. E não há absolutamente nada que possamos fazer para afugentar o espectro da morte. A morte, ela é inevitável. É o inescapável dia em que a nossa alma vai se desprender do nosso corpo. E o catecismo da igreja diz que neste dia, imediatamente, o magistério da igreja ensina que imediatamente a alma se apresenta diante do tribunal de Cristo. E ali ela é julgada de acordo com as suas obras. E ali vai ser aberto o livro da vida, conforme está escrito em Apocalipse 21, 22. Será aberto o livro da vida e os mortos serão julgados de acordo com as suas obras. E olhando para o livro da vida, Jesus, o justo juiz, infinitamente misericordioso, sim, mas também o justo juiz, vai pronunciar sobre a minha alma, sobre a sua alma, uma sentença. É uma sentença irrevogável, não tem apelação, não tem volta. O céu ou o inferno. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Irmãos, Jesus,
eu disse para vocês que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, Romanos 3, 23, todos pecaram, todos foram privados da glória de Deus. E quando o homem foi privado da glória de Deus, da amizade com Deus, o que aconteceu? Nos tornamos inimigos, réus de um crime inafiançável, incapazes de pagarmos o nosso resgate. Mas aqui entra o amor de Deus por nós, irmãos. As 3 palavras mais importantes das Sagradas Escrituras é Deus é amor. Deus é amor. Por isso que eu disse lá, versículo João 3,16, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio nos dar a vida eterna. O que é a vida eterna? É a restituição da glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. E segundo os teólogos, é uma glória muito superior à glória original, de quando o homem estava no Éden. É uma glória muito superior, por causa dos méritos da encarnação, da vida, da pregação, da paixão, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Nos é dado uma glória muito superior àquela que o homem desfrutava no paraíso. Uma glória eterna, meus irmãos. É isso que Jesus veio fazer, porque quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus e foi expulso do paraíso. E como o homem não tinha como ir até Deus, o próprio Deus desce. Lembre que eu disse no início que Jesus é Deus, o Senhor está aqui, é Deus, Deus está aqui, Deus. Quando Jesus caminhou na terra, era Deus caminhando na terra. Deus deixa o seu trono de glória, onde ele é adorado por miríades de anjos, onde os 24 anciãos, o Senado celeste, depõem suas coroas diante do trono e repetem santo, 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 incessantemente. Ele deixa o seu trono de glória e aqui ele recebe como trono a cruz. Ele depõe a sua coroa e recebe como coroa uma coroa de espinhos. Para pagar a nossa dívida, para cancelar, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, cancelar, abolir o documento cujas prescrições nos condenavam a uma morte eterna. Como o homem não tinha como ir até Deus, então o próprio Deus desce ao homem e ele dá sua vida como resgate, porque éramos reféns do demônio, tínhamos dado ao demônio uma procuração para ele dominar sobre nossas vidas. O Senhor, ele vem, cancela esse documento, encrava na cruz, abole o documento e ele nos devolve a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ao preço do seu sangue derramado na cruz, ao preço da sua vida. Ele se humilha terrivelmente. Deus se humilha a ponto de morrer na cruz, o castigo mais abjeto, mais vergonhoso, vexatório, imposto aos criminosos no Império Romano, era um opróbrio
só reservado aos que não eram da cidadania romana. Por isso que Filipenses diz que, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu, mas humilhou-se a si mesmo, se fazendo homem, já é uma grande humilhação, e mais, morrendo uma morte de cruz para nossa salvação, para nos devolver, nos restituir a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para nos arrancar, como diz a Bíblia, nos arrancar do império de Satanás e nos transportar para o reino celestial. Foi isso que Jesus fez. Ele nos arrancou das garras do demônio. Conhece amor de mãe? As mães são muito queridas, mas mexe com o filho para ver. A mãe vira uma leoa. Lembro que tinha uma mãe passeando à beira de um lago, onde tinha muito jacaré, não sei aonde, e o filho meio se aproximou do lago, um jacaré veio e abocanhou o filho. A mãe não teve dúvida, se jogou, abriu a boca do jacaré para soltar o filho. Isso é um caso verídico. Foi isso que Jesus fez por nós, irmãos, por amor. Nos arrancou das garras do demônio e nos transportou para o seu reino celestial. Irmãos, deixa eu ler rapidamente aqui o relato Santa Faustina Kowalska. Ela teve a visão do inferno. Todos nós conhecemos Santa Faustina Kowalska, da Hora da Misericórdia, do Terço da Misericórdia, polonesa. Ela teve a visão do inferno. Isso está narrado no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 741. Se você tem o diário, ou se você não tem, você pode comprá-lo. É no parágrafo 741. Diz assim: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão. Irmãos, o inferno é um lugar mesmo, um lugar. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. E não existe castigo pior do que este. A perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso da consciência. O que é o remorso da consciência? É a dor. O remorso é diferente do arrependimento. Remorso é a dor de não ter se arrependido enquanto era possível. Que no inferno não existe mais redenção, não há mais esperança, não há mais confessionário, não há mais palavra de Deus, não há mais vigílias, não há mais Santa Missa, não há mais retiros. É um remorso por toda a eternidade. O terceiro, de que esse destino nunca mudará. Isso é terrível, meus irmãos. Porque se a pessoa entrasse no inferno e soubesse, não, mas daqui a 1 bilhão de anos eu vou sair daqui, ainda seria algo interessante. Mas nunca mais sairá, por toda a eternidade. Toda a eternidade. Irmãos, quanto é que dura a eternidade, meus irmãos? É para sempre, não acaba nunca, não tem volta.
nunca mais vai mudar esse destino. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. Irmãos, Deus ele é infinitamente misericordioso. E a igreja diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão, desde que haja arrependimento e a confissão a um sacerdote. Mas aqueles que recusam a misericórdia de Deus, se fecham ao perdão de Deus, sofrerão a ira de Deus, meus irmãos. O quinto é a contínua escuridão. O terrível cheiro sufocante, embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o deles mesmos. O sexto é a contínua companhia do demônio. Irmão, você imagina a pessoa ter a companhia do demônio por toda a eternidade? Você consegue imaginar um cachorro medonho dentro do seu quarto? Ou, não sei, um monstro? Irmãos, esse é o destino dos que se fecham à misericórdia de Deus. Terão o demônio como companhia por toda a eternidade. Terrível. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições e blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível. Existem prisões subterrâneas, abismos de castigos, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Estou escrevendo por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Irmãos, o Senhor nos chama a uma santidade perfeita. O Senhor, Ele não aceita, diz a Bíblia, Deus não deu a ninguém a licença para pecar. Existem até muitos padres, por exemplo, a pessoa vai confessar, padre, cair em masturbação. Ah, mas isso não é pecado? Ah, padre, eu estou dormindo com meu namorado, com a minha namorada. Ah, mas tem amor entre vocês? Não é pecado. Não estou dizendo que todos os padres fazem isso, mas é uma cultura de pecado que se disseminou no mundo. O fato, meus irmãos, é que o Senhor nos chama a uma santidade perfeita. O Senhor quer que sejamos impiedosos com o pecado. Todo pecado, meus irmãos, por menor que seja, ele sempre traz um prejuízo. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 8, versículo 36,
quem me ofende prejudica a si mesmo. Quem me ofende prejudica a si mesmo. Por mais gozo que um pecado proporcione aos sentidos, sempre é um prejuízo para o pecador. Sempre é uma ferida que a pessoa abre. E o demônio, quando a pessoa abre uma ferida com o pecado, o demônio diz assim: olha, para você esquecer a dor dessa ferida, você tem que abrir uma maior ainda, porque daí você esquece a outra, e aí a pessoa vai se autodestruindo. Jesus, meus irmãos, diz a palavra: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor veio justamente nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar de todo o mal, para que nós sejamos felizes, prósperos, saudáveis, para que tenhamos a vida eterna. Irmãos, hoje nós temos no mundo sistemas que pregam sistemas políticos. É preciso diluir o reino do além para estabelecer o reino do aquém. Comunismo, que prega o ateísmo prático, terrível, terrível, que defende o aborto, a ideologia de gênero, que defende o assassinato. Agora, na Nova Zelândia, por exemplo, provaram o aborto até nono mês. Até se a criança nasceu com defeito, a mãe pode optar em matar a criança depois de nascer. Esse é o mundo, meus irmãos. É o reino do aquém. Não se pensa mais na vida eterna. E quando se perde de vista a vida eterna, meus irmãos, vale tudo. Porque daí a morte é como se fosse o fim de tudo. E aí é aquilo que todos nós sabemos: quem pode mais chora menos, cada um para si, Deus para todos. Vamos aproveitar porque nunca ninguém voltou do outro lado para dizer se existe ou não uma vida eterna. Vamos matar, vamos roubar, vamos nos prostituir, vamos consumir tudo que é droga, vamos nos embriagar o máximo que pudermos. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres, a ganância, a cultura da morte. Agora mesmo aquele famoso ator francês, o Alain Delon, né, que era o parâmetro de beleza, né, para todos os homens, chegou na velhice, pediu para passar pela eutanásia, ou seja, o suicídio assistido. Terrível, meus irmãos. Quer dizer, não tem nenhuma perspectiva da vida eterna. Por isso que a Bíblia diz aqui, meus irmãos, nós que seguimos a Deus, que cremos na vida eterna, nós somos tratados como gado destinado ao matadouro. Certo? Nós somos tratados como idiotas, porque não aproveitam a vida. Aqui diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 em diante: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria,
mas não desesperamos. Irmãos, uma pessoa que crê em Deus, ela sabe que, como diz São Paulo, eu sei me virar na penúria e sei me virar na abundância. Sabe que quando está na penúria, Deus pode fazer um milagre financeiro na vida da pessoa. E sabe que quando está na abundância, Deus pode provar também, provar a fé da pessoa. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Olha a Nicarágua agora, irmãos, não estão prendendo lá o bispo, não expulsaram lá as irmãs de Santa Teresa, lá de Calcutá, as irmãzinhas da caridade, não mandaram embora o ditador. É terrível. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Agora, olha só isso, irmãos e irmãs. É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, como aconteceu com esse ator aí, o Alain Delon. Não adianta, a velhice chega e não adianta. Você pode tomar 1 litro de ômega 3 por dia, mas chega a hora que não tem mais jeito, viu? Vai se desconjuntar o corpo, vai à falência. Os órgãos vão à falência, não adianta. Mas olha só, irmãos, embora o nosso exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, é isso que eu quero dizer agora, irmão, nós estamos vivendo um tempo de grande tribulação no mundo, em que está prestes a se manifestar o anticristo. O Papa João Paulo II, quando esteve nos Estados Unidos, quando ele era ainda cardeal, ele disse: nós estamos no confronto final entre Cristo e o anticristo, entre a igreja e a anti-igreja. Nós estamos já no confronto final. O anticristo está perto de se manifestar. É o mistério da impiedade no mundo. Agora, essa presente tribulação, olha, irmãos, olha, a própria igreja está dividida, está toda atrapalhada nesse momento. A presente tribulação econômica, a revolta da natureza, tudo isso é fruto do pecado. Esse vírus que está aí é tudo fruto do pecado, castigo de Deus, não tenha dúvida, irmãos. No Diário de Santa Faustina, Jesus fala para Santa Faustina: eu falo pelos meus profetas, mas quando os homens não os ouvem, eu falo pela natureza. A natureza esses incêndios, esses tsunamis, tudo que essa revolta da natureza, Deus dá permissão para os demônios gerarem isso, para castigo dos homens que o abandonaram. E se o homem ainda entendesse que Deus castiga para corrigi-lo, mas não entende. Não entende. Como diz a palavra, olha, volvei-vos para mim e sereis salvos. Volvei-vos para mim e sereis salvos.
Se o meu povo que invoca o meu nome se prostrar, me adorar, me buscar, eu vou sanar a sua terra. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, essa vigília, irmãos, isso muda o rumo da história. Isso atinge o mundo inteiro. Vocês acham que o Senhor Jesus não é o Senhor da história? Jesus não é apenas um profeta famoso que passou pela história. Jesus tem a última palavra sobre a história humana. Ele é o Senhor da história. O desfecho da história humana pertence ao Senhor Jesus. Enquanto estamos aqui adorando o Senhor ele está agindo em toda a história, na própria igreja. Porque Ele é um Deus que se comove quando nós nos humilhamos diante dEle. Quando nós o buscamos, Ele opera prodígios, sinais, portentos. Ele muda o rumo da história. Ele derrama o seu Espírito Santo. Ele suscita eventos que nos deixam maravilhados, porque Ele é todo poderoso, Ele é todo amoroso, Ele é infinitamente misericordioso. Ele não quer condenar, Ele vem para salvar, irmãos. Ele só deseja a salvação. Aquilo que está em primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Que todos os homens o quê? Salvem, irmãos. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, Deus está salvando muitas almas. Estão sendo alcançadas agora pela nossa oração, da sua família. Deus está agindo agora, meus irmãos, com o seu poder. Ele está alcançando a sua família, os teus negócios, a tua saúde. Nós já temos aqui testemunhos de milagres aqui dentro. Milagres, irmãos. Curas físicas, mudanças, conversões. Bênçãos financeiras. Tantas coisas estão acontecendo. Irmãos, como essas vigílias vão mudar o mundo. Estão mudando o rumo da história humana, o rumo do Brasil. Tenha certeza disso. Quero dizer, irmãos, o Brasil é terra de Santa Cruz, é uma terra escolhida por Deus para manifestar o poder dEle, manifestar a glória dEle. O Brasil foi escolhido por Deus para evangelizar o mundo. Pode ter certeza, quando Jesus pediu que iniciássemos essas vigílias, a promessa dele é que ele abriria as comportas do céu. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, orando, clamando, as comportas dos céus estão abertas, as bênçãos de Deus estão sendo derramadas tremendamente sobre a sua vida, a sua família, sobre a tua saúde, sobre o Brasil, o mundo, a igreja. Você crê nisso, irmão? Deus é amor. Ele só pensa em nos amar, em nos salvar, em nos perdoar. Ele se comove quando nós o buscamos de todo o coração. E aqui, eu quero dizer para você, irmãos, o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai honrar essa tua decisão de ter vindo aqui de uma maneira infinitamente maior do que você imagina. Você verá a glória de Deus. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus na tua saúde, nas tuas finanças, no teu casamento, nos teus filhos, na tua empresa, no teu ministério. Deus vai alargar tremendamente a tua visão, o teu entendimento, a tua visão espiritual, os olhos do coração.
o Senhor vai abrir os olhos do teu coração e você vai enxergar as coisas de uma maneira sobrenatural, irmãos. Nós vivemos no mundo natural, regido por leis físicas, químicas, naturais, mas nós somos movidos pelo sobrenatural. Como os profetas, diz a palavra, eles andavam como se vissem o invisível. É isso que Deus quer realizar na sua vida, Ele está realizando. Você vai sair daqui um homem transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Se você chegou aqui covardado, medroso, atormentado, você vai sair daqui um gigante, igual Davi, que enfrentava leões, enfrentava ursos e os matava. Você sai daqui um homem destemido, uma mulher destemida, pelo Espírito de Deus, irmãos. Se te falta sabedoria, você sai daqui cheio do Espírito de Deus, sabedoria. Se te falta fortaleza, você vai sair daqui cheio de fortaleza para enfrentar as tribulações da vida, as duras tribulações da vida, para enfrentar o demônio. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? O fato é que Deus tem um plano para a sua vida, um propósito. Assim como o diabo ele tem um plano para nos destruir, o Senhor tem um plano, irmãos, para te dar asas de águia, para fazer você subir nas alturas, para você conquistar, para você reinar. Foi para isso que Deus te chamou, para você reinar nessa terra, dominar a terra. Eu tenho certeza que aqui dentro tem homens que Deus chamou para política, chamou para pregar, chamou para liderar, para inventar, para criar, para escrever, para compor. Irmãos, Deus não quer você um espectador, Deus quer você jogando no campo, fazendo acontecer a história. Não viver acuado, entrincheirado, igual Saul, amedrontado, mas fazer igual Davi. Quem é esse incircunciso, diz ele para Golias, que vem aqui ofender o Deus vivo? Irmãos, Deus quer que você assuma o teu posto, que não fique refém de palavra de homem, de ameaça de homem, de plano econômico, do demônio, seja de quem for. Irmão, se você é filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, você nasceu para vencer, para criar, para inventar, para fazer acontecer. Olha o Padre Pedro, este homem tem uma fé gigante, pode ter defeitos, mas, meu Deus, olha essa obra que ele fez aqui atrás. Olha a fé deste homem. Mas iniciativa, irmãos. Aqui diz que essa momentânea tribulação ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Irmão, você pode passar por qualquer tipo de tribulação. O fato, irmãos, é que de todo mal Deus tira um bem maior, uma glória maior para você. Quanto maior for a tua luta, maior será a tua glória no paraíso. Você crê nisso? Mais linda será a tua coroa. Maior será o teu gozo lá no céu. Irmãos, a Bíblia diz que no céu há torrentes de delícias, delícias eternas à vossa direita, infinitamente maior do que o gozo sexual, do que qualquer tipo de coisa que essa terra pode oferecer, são as delícias eternas no paraíso. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Certo, irmãos? Tudo que você vê, irmão, se você puder ter, adquirir, maravilha.
é legítimo. Se puder ter um BMW, coisa linda, um apartamentão, uma fazenda, mas irmãos, desde que isso se torne um meio, porque as coisas que miramos são as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Eu sempre digo, Senhor, eu sempre faço uma oração, Senhor, dá-me a graça de te amar acima de todas as coisas e faze com que eu use de todas as coisas para te amar. Amém? Um iPhone não é uma coisa linda? Para gravar uma pregação em alta resolução? É ou não é? Use para o reino de Deus, irmãos. Use os dons, os teus talentos para o reino de Deus. Quem muito semeia, muito colhe. Conclusão, meus irmãos, é isso que Deus quer essa noite. Se você está, de alguma maneira, em inimizade com Deus, e pode ser até um pequeno pecado, como eu disse, um passarinho, nos diz São João da Cruz, santo espanhol, carmelita, ele pode estar aprisionado por um grosso cabo de aço ou por um fio invisível, mas em ambos os casos está impossibilitado de voar. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É isso que o Senhor quer realizar na sua vida essa noite. Que todo o teu passado de vício, de erros, de barbaridades, de devassidão, de orgias, de farras, bebedeiras, que tudo isso fique lá na cruz de Jesus. E que você saia daqui um homem novo, uma mulher nova, santo, santa. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. É Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Irmãos, preste atenção agora. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus, irmãos. E a reconciliação com Deus, meus irmãos, para encerrar a pregação, ela passa por 5 passos, 5 degraus. Primeiro, eu reconheço o meu pecado. Segundo, eu me arrependo. Terceiro, eu confesso a um sacerdote. Quarto, eu rompo com todo o pecado. Quinto, eu vivo segundo o Espírito de Deus, debaixo do senhorio de Jesus. Reconciliai-vos com Deus. É este o chamado de Deus para você, para mim, esta noite. Que nos reconciliemos com Deus e que nenhum pecado fira o Espírito de Deus que habita em nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e sempre. Amém. Eu quero convidar você agora, meus irmãos, quem puder se ajoelhar, convido você a olhar para Jesus. O Senhor está felicíssimo porque você veio essa noite. Convido você agora a derramar o teu coração diante de Jesus. Expõe para o Senhor toda e qualquer podridão que há na sua alma, qualquer pecado. O Senhor está aqui para lavar o teu coração de todo o pecado com o seu sangue,
lavar a tua memória, tirar todo esse sentimento de condenação. O Senhor quer te defender das acusações do demônio, que quer te levar ao suicídio, ou se afundar ainda mais no pecado. Derrama a tua alma diante do Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Jesus, eu confio em Ti, Senhor. Eu quero me reconciliar contigo, Senhor. Eu quero, Senhor, pedir que Tu, esta noite, rompe todo e qualquer laço que me mantém cativo. Eu quero me reconciliar convosco, Senhor. Está dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Vos peço a graça da santidade. Peça ao Senhor: Senhor, eu peço a graça da santidade, Jesus, de viver sob o Teu senhorio, vos servindo, vos amando, sendo agradável aos Teus olhos, Senhor. Senhor, eu clamo agora o Teu sangue sobre cada um de nós que está aqui, Senhor. E peço que o Teu sangue agora, Senhor, limpe, lave toda a imundície que há em nós, todo o apego ao pecado, a vícios, toda e qualquer incredulidade, dureza de coração, orgulho, soberba. Lava, Senhor, purifica, santifica. Senhor, humildemente nós queremos nos reconciliar convosco. Quantas vezes, Senhor, nos abandonamos, nos esquecemos de vós, colocamos os nossos bens a serviço do pecado, Senhor. Lava-nos com Teu sangue, Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu queime, assim como o fogo transforma tudo o que ele toca. Transforma, Jesus, tudo em nós com o fogo do Teu Espírito. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Transforma, Senhor, os nossos relacionamentos, a maneira de tratarmos as pessoas, a maneira de orarmos, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa mentalidade. Eu peço, Senhor Jesus, que Tu afugentes agora todo o demônio de acusação, toda mentira do demônio, Senhor. Destrói agora qualquer palavra, planta mentirosa, planta de mentira, Senhor, que o demônio semeou no nosso coração. Arranca agora, queima, Senhor. Como Tu amaldiçoaste aquela figueira e ela secou até a raiz, pronuncia uma maldição, Senhor, contra toda planta de mentira que gera mentira no nosso coração. Ó Senhor, que a seiva do Teu Espírito Santo produza em nós frutos de santidade, de bênção, de alegria, de saúde, de paz, de prosperidade, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Humilhado, prostrado.